convite gentilmente. Aqui, Vitória começou a gravar. Então, a Ana, é Ana Voitena, é assim mesmo que se diz? Isso. Exatamente então, assim. Então, a Ana Voitena é bióloga, né, Ana? Isso. Bióloga e aí diretora responsável da Gábia, que é uma empresa que fornece os lactobacilos para a Purifarm. Então, a gente achou isso super importante trazer o fornecedor do fornecedor dos lactobacilos para falar sobre as nossas cepas, sobre as nossas linhagens, sobre como prescrever isso de maneira correta, né? Agora com tantos vieses aí relacionados à prescrição de lactobacilos, à utilização de linhagens, de cepas. O Bruno já esteve aqui, já falou sobre isso, a gente vai trazer ele de novo, mas achamos super interessante e muito válido de trazer aqui, Ana, para explicar do outro lado, né, da história, como prescrever isso, como entender esses lactobacilos, né? E então vou deixar a palavra para te falar um pouquinho da Gábia, quando o pessoal está entrando aí e a gente definitivamente começa a aula. Um prazer estar contigo aqui nessa manhã geladinha de quarta-feira de manhã. Bom dia a todos, pessoal. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, hoje. Contar um pouco da história da Gábia. Hoje eu montei uma palestra para vocês falando um pouco do que a gente produz, como a gente produz, o que a Gábia, como indústria, né, tem que fazer para conseguir entregar, né, na farmácia de vocês um pó dentro de um sachê. Então, como que é esse processo, como que ele ocorre. E também, né, trazer hoje um pouco de estudos que a gente desenvolve, nossa equipe de P&D. Nós temos uma empresa aqui só de pesquisa, né, um CNPJ paralelo à Gábia, só para desenvolver pesquisas, desde pesquisas in vitro, pesquisas com animais, ensaios pré-clínicos e até chegar em ensaios clínicos. Para quê? Para a gente conseguir demonstrar o benefício do nosso ingrediente, para conseguir comprovar o benefício e, com base nisso, gerar, né, sugestões de prescrições com embasamento técnico. Então, eu vou mostrar resultados hoje para vocês de um trabalho que a gente fez, mostrando, por que eu vou prescrever, por exemplo, uma Belax da Gábia para ansiedade? Qual que é o parâmetro de embasamento, né? Então, a minha ideia hoje é mostrar para vocês, né? Não vou conseguir mostrar tudo que a gente tem, né, de estudo, mas vou dar uma pincelada neles para mostrar o que a gente faz, né, e como a gente tem atuado na pesquisa. Esse ano eu completo 6 anos aqui na Gábia. A Gábia tem cerca de 7 anos. Logo que ela foi fundada, né, eu já entrei na sequência. Eu iniciei aqui como gestora de produção e depois, né, de um ano trabalhando aqui, eu entrei para a diretoria da empresa. Hoje eu sou diretora técnica, mas continuo, né, responsável por toda a área produtiva aqui da Gábia. Então, eu vou contar um pouco disso para vocês. Espero que gostem e que possamos ter mais conversas sobre outros ingredientes em breve também. Não sei se eu posso iniciar o Então, Ana, compartilhamento. pode começar sim. Deixa eu só fazer aqui. Tudo certo aí para visualização? Agora eu não vejo mais ninguém. Tudo certo, tá na tua página inicial, por enquanto, não tá ainda na tela cheia. Ué, para mim já está aparecendo aqui na tela cheia. Só acredito que tenta entrar e sair de novo. Isso acontece seguido, assim, Ana, sem problemas. Ana, tu tá com 2 telas? 2 telas? Não. Ah, tá. Como assim? Não, é que às vezes fica compartilhando numa e não na outra. Mas acho que se apertar F5 vai dar Deixa eu só certo. ver. Vamos ver, acho que agora eu fiz certo. Acho que foi o jeito que eu compartilhei. Agora deu?
Sim, Sim? Então tá. Posso começar? Pode pode. começar, tudo certo. Certinho. Bom, então o tema da palestra de hoje, né, como vocês já viram, probióticos diferenciais das linhagens, cepas e uso na prescrição magistral. Então, como eu já contei, né, um pouquinho, a Gabi é uma indústria brasileira, né, nós estamos localizados aqui em Santa Catarina, Barra Velha, próximo a Itajaí, Joinville. Atuamos, né, na indústria de biotecnologia, então a Gabi é uma indústria de biotech, produzindo principalmente probióticos e compostos bioativos. A gente atua em uma diversa gama de mercados hoje. A farmácia magistral, né, entra dentro aqui da nossa área de indústria farmacêutica, então com ingredientes, né, destinado para vocês, mas também a gente tem outras linhas de produtos, também vindas de micro-organismos. Então, nós trabalhamos na indústria láctea, fornecendo micro-organismos para fazer uma cultura starter, por exemplo, de um iogurte, na panificação também, com fermentos, indústria de vinhos, cerveja também, né, com a ideia de micro-organismos como fermentos, alimentos funcionais, né, então alimentos enriquecidos com os ingredientes probióticos, com os compostos bioativos. Na área de cosméticos, uma área mais nova, né, mas que está crescendo muito, também utilizamos os probióticos, né, na forma dos MAMPs, que depois eu vou falar um pouquinho, para aplicação cosmética, então aplicação tópica, né, com excelentes resultados para a pele. Área veterinária, né, nós nascemos da área veterinária, então a Gabi se iniciou, né, surgiu a partir de uma outra empresa do nosso grupo que era exclusiva de área veterinária, e a Gabi surgiu dela para atender principalmente o mercado humano, então focado, né, em saúde humana. E o mercado mais novo que a gente está atuando é a área de biorremediação. Então, usando também bactérias para fazer biorremediação de esgotos, de água, efluentes de indústrias, entre outros. Então, falando, né, especificamente de ingredientes para a área magistral, a gente fornece probióticos, MAMPs, né, que são os paraprobióticos, e compostos bioativos. Então, quando eu penso nisso, tudo começa com os micro-organismos, sejam eles aqui bactérias ou leveduras. Com os micro-organismos, eu posso direcionar aqui o meu processo produtivo para a fabricação de probióticos, então, micro-organismos vivos com efeitos benéficos, né, que todo mundo já conhece. Posso direcionar a minha linha produtiva para a fabricação de paraprobióticos, então eu tenho meu micro-organismo vivo, depois eu vou passar ele por um processo de inativação e a gente vai obter os MAMPs, né? MAMPs vem do inglês e significa padrões moleculares associados a micro-organismos. Então, quando a gente inativa eles, a gente expõe componentes de uma parede celular, de uma bactéria, por exemplo, que vão ser reconhecidas pelo nosso organismo. E ele tem efeito a nível de sistema imune. E também os compostos bioativos. Os compostos bioativos, hoje, um dos mais conhecidos, né, é a beta-glucana, de Saccharomyces cerevisiae. Ela consta, inclusive, na lista positiva da Anvisa para aplicação em suplementos, né? E ela é obtida através da Saccharomyces cerevisiae. Então, a gente faz um cultivo de Saccharomyces e extrai a partir dele um composto de interesse nosso. Em relação a essas três linhas, vamos dizer, de ingredientes, né, a gente tem que pensar que probióticos, a gente está falando de micro-organismos vivos. Então, a dosagem deles é em UFC por grama, unidades formadoras de colônia por grama, porque a gente está contando bactérias vivas. Quando a gente passa para a linha dos MAMPs, dos paraprobióticos, eles já estão inativados. Então, um produto inativado, ele não pode apresentar contagem microbiológica. Então, a gente trabalha com dosagens em miligramas. Essas dosagens variam entre 10 e 100 miligramas normalmente. E beta-glucanas, a mesma forma, é um composto bioativo. Eu não estou mais fazendo contagem microbiológica desse produto. Então, a gente
também trabalha, né, com dosagens em miligramas que variam aí de 100 a 1000 miligramas em média, né, por porção diária. Bom, né, só tomar uma aguinha, pessoal. Bom, mas aqui pensando na Gábia como fábrica, né, esse Eppendorf, né, é um demonstrativo, um representativo de um estoque de bactérias. Então, eu tenho meu lactobacillus ali dentro desse Eppendorf, ele está mantido no ultra freezer aqui na empresa. E o que eu faço para conseguir transformar essa bactéria que está congelada, né, está mantida no ultra freezer e chegar dentro de um produto em pó que chega para vocês? Como que eu faço esse processo? Antes de tudo, né, o que a gente começa? O começo de tudo são ensaios de segurança. Então, vou desenvolver uma linhagem probiótica, vou comercializar ela. Primeira coisa que eu tenho que demonstrar é a segurança do que eu estou vendendo. Gente, probióticos são bactérias do bem, mas elas são bactérias. Bactérias, elas podem apresentar genes relacionados à virulência, genes relacionados à patogenicidade, resistência a antibióticos. Então, os ensaios de segurança vêm justamente para isso, para demonstrar que o probiótico que eu estou desenvolvendo, para o probiótico que eu estou consumindo, é seguro. Então, a gente trabalha, né, com micro-organismos probióticos reconhecidamente benéficos. Então, é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, o desenvolvimento de uma linhagem que não tem histórico de uso. Vou pegar uma bactéria que ninguém nunca consumiu no mundo e vou tentar transformar ela num probiótico, começar a incluir ela aqui no Brasil. É um negócio muito difícil, então a gente tem que trabalhar com bactérias com histórico de uso, né, reconhecidamente benéficas. Elas têm que vir e ser depositadas em culturas, né, de bactérias. Então, são coleções internacionalmente reconhecidas. Então, aquelas siglas, vou falar um pouco mais à frente novamente, ATCC, DSM, no nosso caso CCT, qualquer tipo de sigla, né, que venha depois do nome da espécie, vem desses bancos que a gente deposita a nossa bactéria. Então, essas coleções de cultura, cada uma tem uma sigla e a gente tem que depositar a bactéria que a gente está desenvolvendo ali para uma segurança, tanto nossa quanto de vocês. Um dia tiver algum problema ou precisar qualquer coisa, ela está depositada em um local seguro. A identificação, né, dessas bactérias, antigamente, sem a biologia molecular, ela era feita somente com testes bioquímicos. Então, isso levava a muitos erros. Não eram erros propositais nem nada, a gente não tinha tecnologia na época para ficar fazendo sequenciamento genético de qualquer bactéria que fosse avaliada. Então, hoje, né, com a biologia molecular estando acessível a todos, uma identificação de bactéria, ela é basicamente feita por sequenciamento de DNA. Um sequenciamento só de um fragmento desse DNA a gente já consegue identificar. Mas para uma avaliação de segurança, a gente tem que fazer o sequenciamento genético completo dessa bactéria. E esse gráfico pizza, por exemplo, aí na imagem, é um resultado de um sequenciamento nosso. Eles são avaliados, né, por especialistas em bioinformática que comparam sequências de genes encontradas no sequenciamento realizado com um banco de dados internacionais para ver se encontra algum gene de patogenicidade, virulência, tem alguma resistência antimicrobiana, onde que ela está localizada. Então, tudo isso é fundamental para trazer a segurança, né, final no ingrediente. Além disso, a gente também tem que desenvolver ensaios in vitro. Aqui coloquei só um exemplo, né? A imagem é uma placa de agar-sangue, onde a gente testa uma atividade hemolítica das bactérias. Então, isso a gente consegue ver via genes no sequenciamento, né, dessa bactéria, mas também somos exigidos quanto a testes in vitro, né, de atividade hemolítica. Então, a gente plaqueia ela num agar-sangue, por exemplo, e quando a gente tem um escurecimento, uma alteração de coloração dessa placa de agar, a gente sabe que ela está conseguindo consumir esse sangue, que ela está conseguindo se alimentar.
e se a gente tem ali do lado direito aquelas colônias branquinhas, bonitinhas, tudo certo, ela não está conseguindo se alimentar desse sangue. Tá, mas qual que é a lógica disso? O que né, isso tem a ver com a história de segurança? A gente tem que pensar que se ocorrer qualquer problema, né, com o consumo desse probiótico, dessa bactéria, se ela conseguir chegar na minha corrente sanguínea, ela vai conseguir se alimentar do meu sangue para conseguir sobreviver dentro dele? Se ela conseguir, a gente vai ter um problema para conseguir controlar ela. Então, isso são ensaios de segurança que a gente tem que demonstrar para evitar possíveis problemas, porque, lembrando, são bactérias do bem, mas que continuam sendo bactérias. Então, resistência a antibióticos, né? Também temos que mapear, fazer estudos de dosagem para atividade de antibióticos, quanto que ela resiste, se ela é resistente, se ela não é resistente, para ter esse perfil, né, de antibióticos mapeado e caso também tenha algum problema, alguma coisa, eu consiga controlar ela. E entre outros. Então, esses são alguns ensaios in vitro, né, que a gente desenvolve também. Isso veio muito, né, a Gábia como indústria com o marco regulatório de suplementos, né, que foi publicado em 2018. Isso tudo consta na resolução da Anvisa, né, e é exigido hoje de fabricantes, né, para submeter qualquer probiótico em registro na Anvisa. Além de tudo isso, ensaios de eficácia, tanto in vitro quanto clínicos. Então, aqui, ensaios in vitro, a gente faz simulação de enzimas na boca, a gente faz simulação de ácido no estômago, simulações de pH, a gente faz simulação de exposição a sais biliares. Por quê? Porque se ela é uma linhagem probiótica, ela tem que resistir. Então, aqui, fazendo uma brecha, né, numa dúvida muito frequente que aparece para nós, preciso de cápsulas gastroresistentes para prescrever o meu probiótico? Se ele é um probiótico, ele automaticamente é resistente ao pH gástrico, então não é necessário. Então, isso é um teste que a gente tem que ter, que a gente tem que comprovar isso quando a gente quer fazer o desenvolvimento de uma linhagem probiótica. Além desses ensaios in vitro, então, estou com a segurança tudo ok, estou com os ensaios in vitro de eficácia também ok, para onde eu posso partir? Para ensaio clínico em humanos. Então, ali é um exemplo de um ensaio clínico que a gente desenvolveu aqui na Gábia, com a Bifidobacterium lactis, o uso, né, da Bifidobacterium lactis em pacientes com uso de antibióticos. Então, esse paper já está publicado, aceito, e é uma linhagem nossa que hoje está em avaliação na Anvisa para registro como probiótico. Bom, tenho tudo certo, estou com todo o meu checklist de segurança ok, ensaios in vitro ok, teste de eficácia, então eu posso pensar no meu bioprocesso. Então, como que eu vou produzir essa bactéria para fornecer para vocês? Então, de forma muito resumida, o nosso bioprocesso inclui o preparo de inóculo e meio de cultura para fazer a fermentação desse micro-organismo, tá? Esse bioprocesso não é simples, porque ele envolve por trás toda uma pesquisa, um desenvolvimento. Então, que meio de cultura eu vou usar para esse micro-organismo? Que temperatura eu vou usar? Ele necessita de algum nutriente específico, como que eu vou escalonar, né, de um tubo de ensaio para um fermentador de 250, 500 litros. Então, tudo isso é um desenvolvimento que a gente faz para conseguir, né, tornar o produto escalonável para distribuição. Então, aqui a gente vai, né, de forma resumida, de um tubo de ensaio para reatores pilotos, que é essa imagem do meio, até chegar num fermentador, né, de escala industrial. Após isso, a gente tem que fazer alguma coisa com o fermentado, com o cultivo. Então, eu estou lá com 250 litros de Lactobacillus acidófilos. O que eu vou fazer com isso? Então, eu tenho que industrializar agora esse fermentado. Vou fazer o quê? Vou purificar, vou concentrar esse cultivo. Isso depende do interesse
que a gente tem na fabricação. Então, a purificação, a concentração desse produto, então eu tenho lá um cultivo de acidófilos, eu preciso concentrar esse volume. Então, vou passar ele por sistemas de filtração, por exemplo, vou submeter esse produto para câmaras frias especiais que a gente tem aqui de ultracongelamento, e depois desse ultracongelamento, a gente seca esse produto por liofilização. Então, a liofilização, né, ele é considerado o processo mais nobre para a secagem de micro-organismos. Por quê? Porque a gente consegue manter, né, as características do ingrediente, melhorar o shelf life dele, e também os liofilizantes que a gente utiliza nesse processo, né, que pós a gente vai incorporar nesse cultivo antes de congelar ele, também fazem toda a diferença para a gente manter essas bactérias vivas. Porque se a gente não tomar cuidado, o congelamento acaba matando elas pela formação de cristais de gelo. Então, são vários cuidados que a gente tem que ter ao longo do processo. E daí, terminei, liofilizei, tenho um produto seco, vou lá, vou levar para minha sala de mistura, para minha sala de envase, para misturar o pó, né, fazer uma diluição dele, incorporação de veículo e posterior envase em sachês. Bom, tem o meu pó pronto, né? Quais são as características dos ingredientes e o que essas características dele influenciam, né, em formas farmacêuticas que eu posso utilizar? As formas farmacêuticas que a gente tem disponível hoje não são aplicáveis para todos os micro-organismos. Então, eu tenho particularidades para lactobacilos, eu tenho particularidades para bacilos, cada um tem características que nos permitem incluir eles em diferentes formas farmacêuticas. Então, aqui, né, como exemplo, né, as mais comuns encontradas, cápsulas gelatinosas, né, contendo pó ali dentro. Ana, só te interrompendo um pouquinho aqui, que é uma pergunta bem importante, sobre a necessidade de guardar em geladeira. Se tu pode falar sobre isso em relação aos probióticos da Gábia, sim, né? Sim, Tá. já vou falar. Então, assim, pessoal, aqui são alguns exemplos de formas, né? Cápsulas, ali o frasquinho, né? Amber, eu coloco. É um exemplo de uma base oleosa. Posso botar ele em comprimidos, posso botar ele em flaconetes, utilizando água como veículo. Um exemplo, né, então, eu tenho uma prescrição, né, de 2 na 9 UFC por porção por dia, então eu vou ter que utilizar, né, do ingrediente Gábia Purifarma 20 miligramas por porção por dia. Onde que eu vou incluir isso? Quais são os parâmetros? Fórmulas sólidas, comprimidos ou cápsulas. O que eu tenho que pensar quando eu faço uma fórmula sólida? A atividade de água do meu recipiente e a umidade dele também. Então, qualquer água, qualquer umidade que tiver nesse recipiente vai interferir na estabilidade do meu produto. Então, quando eu faço essa formulação, a gente tem que cuidar sempre em fazer essa manipulação de probióticos em salas de baixa umidade. Então, aqui, o ideal, né, seria trabalhar em torno de 30%. Eu sei que isso não é viável para todos, mas assim, não conseguiu chegar em 30% de umidade, sempre trabalhar abaixo de 55% para evitar que durante a manipulação ele absorva umidade. A mesma coisa, né, durante a mistura, né, a diluição desse ingrediente e com o invase dele. A embalagem também é fundamental. Então, vou fechar ele num potinho, no caso de cápsulas gelatinosas, vou colocar uma sílica ali. O ideal é que sempre seja mantido fechadinho o pote, mas depois que está no consumidor final, a gente não pode mais ter esse cuidado. Mas sempre manter, né, nas melhores condições possíveis para evitar a absorção de umidade. A umidade, né, o que é o problema da água para lactobacilos, por exemplo? Eles se ativam, não tem como sobreviver ali e eles vão acabar morrendo. Então, esse é o problema de perda de estabilidade, né, quando a gente tem problemas de umidade na nossa formulação. E aqui, né, o ponto que a Graça colocou, conservação.
Os ingredientes que a gente trabalha hoje, a gente desenvolveu excipientes, né, e formulações desde a nossa liofilização até o ingrediente, né, no excipiente final, pensando em armazenamento fora da geladeira. Então, os ingredientes, eles não necessitam de refrigeração, tá? Eles são formulados para isso. A gente desenvolveu também, a gente tinha muito problema no mercado de ingredientes muito higroscópicos, né? Probióticos com muita higroscopia, quando tu abria logo o sachê, já começava a ficar melequento. Então, a gente trabalhou muito nisso para facilitar a manipulação, deixar um pó, né, bem disperso e com baixa higroscopia, para facilitar a manipulação e a incorporação dele em fórmulas. Então, e os cuidados, né? Aqui a gente já está fazendo, então, esses recipientes, esse desenvolvimento do ingrediente, e vocês, né, têm que ter o cuidado depois de que recipiente escolher, né, para incorporar esse probiótico e conservar ele, né, da melhor forma possível e longe de umidade. Outro exemplo, né, são fórmulas líquidas. Aqui coloquei flaconetes, mas pode ser qualquer outro tipo de frasco, né, não tem problema. Para lactobacilos, posso fazer fórmulas líquidas? Não. Não, porque eles não vão ser estáveis. Se for para consumo imediato, ok. Tem um pó, vou misturar com água e vou tomar. Agora, manter em flaconetes ou em alguma outra embalagem, né, em base água, eles morrem. Então, a gente perde, né, a estabilidade do produto. O que a gente consegue incluir em fórmulas líquidas? Bacilos. Né? A gente está falando de outro gênero de bactéria, eles são diferentes, eles produzem, né, esporos, que são formas resistentes, né, dessa bactéria, e é isso que possibilita os bacilos de serem incorporados em base água. Um exemplo, né, bem conhecido do mercado, uma enterogermina, por exemplo. Ela é uma base água, sem problema nenhum, os bacilos estão ali dentro e permanecem vivos. Para lactobacilos e bifidobactéria, infelizmente isso é inviável por características dos micro-organismos. Essa base de água, né, pode ser água pura ou água mais conservantes. Isso vai depender da esterilidade, né, do processo que você tem. E fórmulas líquidas. O mais conhecido, né, no mercado comercial é Lactobacillus reuteri em gotas oleosas. Isso também é uma dúvida que chega muito para a gente, né? Posso incluir lactobacilos em base oleosa? Pode, não tem problema. Quais são os cuidados? Umidade, novamente, né? Então, eu tenho um frasco em gotas, existem hoje disponíveis no mercado, não é algo fácil de se encontrar, mas existe uns dispositivos que absorvem umidade para colocar dentro desses tipos de frasco de gotas. Então, ali eu tenho um óleo de girassol, um TCM, incorporei meu lactobacilos. Existem esses dispositivos que a gente coloca dentro do frasco para quê? A pessoa está ali, abriu o frasco, qualquer umidade, né, que possa entrar em contato com esse óleo, ser já absorvida no frasco. Sim. Ana, ali eles perguntam sobre cápsulas gastroresistentes, se também é necessário, tá? Uhum. Tu já está falando aí do veículo à base d'água e também perguntaram qual seria a faixa de temperatura para conservação, porque o estado onde ela está, onde a Isadora está, normalmente chega a 30 graus. Então, eu acho que essas são algumas boas perguntas aí. Gastroresistentes é necessário e a temperatura de conservação. E cápsulas incolores perguntaram também se teria necessidade. Tá, deixa eu só... vamos por partes para eu não esquecer. Pode até botar, deve estar no chat, só entra no chat do ladinho, que aí tu consegue visualizar as perguntas junto comigo. É que eu não sei como abrir junto aqui. Será que eu consigo compartilhando a tela? Vitória, consegue ajudar ela para conseguir enxergar as perguntas do chat? Eu aqui, para mim, não aparece. Tá, então, assim, por isso que eu tô aqui. Vamos... não, vai me avisando. Aqui eu só consigo ver a tela, né? Se as cápsulas gastroresistentes é necessário?
não são necessárias, né? Como eu falei, quando a gente desenvolve um probiótico, para ele ser considerado probiótico, ele obrigatoriamente tem que resistir ao pH do nosso trato gastrointestinal. Então, não é necessário. Eles são submetidos, né, a testes em pHs 3, 2, né, pHs do estômago, e eles têm que passar por isso, eles têm que sobreviver. Então, considerando, né, a definição, né, e as características de probióticos, automaticamente cápsulas gastroresistentes não são necessárias. Então, probióticos da Gábia que a Purifarma fornece não precisam de cápsulas gastroresistentes. Isso. Tá. A outra pergunta... A outra pergunta era se podemos dispensar em veículo à base de água. A base de água é como eu falei, né? Só consumo imediato, no caso de lactobacilos e bifidobactérias, né? Ou seja, dissolver um sachê num copo de água consumir imediatamente. E consumir imediatamente, certo? Isso. Isso daí não tem problema nenhum. Claro. E qual seria a faixa de temperatura para conservação? Por exemplo, no estado da Isadora, normalmente a temperatura está em 30 graus na rua. Sim. A gente trabalha, né, até nas nossas especificações técnicas, até estou abrindo aqui para ler bem certinho para vocês. Embalagem, a gente trabalha em zona climática, né? É a zona climática que é 4B, aqui tropical, considerada, né? Isso o parâmetro da Anvisa, tá, pessoal? Então, temperatura ambiente, local seco e fresco até 30 graus Celsius e umidade até 75%. A embalagem fechada. Então, seria bom conservar em geladeira, né? Para prevenir isso, né, Ana? Se já está nesse limite, a gente não consegue medir. Seria uma boa indicação. Disso, né, ali, esse é um indicativo de conservação da embalagem fechada, né? Então, claro. ela Depois pode estar depois de aberta, né? Então, sempre evitar, né, calor excessivo, né? Já vi, por exemplo, minha própria prima deixando um pote de cápsulas gelatinosas contendo probióticos dentro do carro parado na rua. Gente, o carro interiormente chega a uma temperatura no sol, sei lá, de 80, 90 graus Celsius, não sei se chega a tudo isso, mas enfim, muito quente. Então, assim, claro que isso é uma questão que a gente não consegue controlar no consumidor final, mas, assim, reforçar, né? Cuidado, né? Onde você vai deixar isso? Quero levar junto, mas não vai deixar um pote, né, com probióticos dentro do carro, debaixo do sol, por exemplo, né? Mas deixar dentro da geladeira é bom? Podemos? É indicado? Pode deixar. Quando a gente faz a formulação, por exemplo, envasei ele para cápsulas gelatinosas, o comum, né, da manipulação é dar uma validade de 3 meses. Na minha opinião, isso está totalmente de acordo. Por quê? Porque a gente não consegue saber em que características, né, ambientais a pessoa vai manter isso. Ali, as cápsulas dentro do pote, apesar de estarem dentro de uma cápsula de gelatina, por exemplo, elas estão expostas não só à umidade, mas também à oxidação. O oxigênio presente ali, ele é altamente oxidante, o oxigênio nosso da atmosfera, né? Então, a gente sempre tem que pensar que isso são danos, né, que interferem na estabilidade do nosso produto. Em relação até ali a questão de cápsulas transparentes, não vejo problema, tá? Não interfere, porque vai estar também fechado dentro de um pote, a incidência de luz em si não vai ter problema. É mais questão de oxigênio e de umidade. Certo. Essas bactérias, né, só fazendo um parênteses mais técnico disso, elas não têm enzimas de detoxificação de radicais livres. Então, elas não têm, por exemplo, uma enzima catalase. Então, se elas são expostas ao oxigênio, ele é um ativo altamente oxidante em cima de lactobacilos, de bifidobactérias. Então, por isso que o oxigênio faz tão mal para elas. Então, ali, eles colocaram também em relação... tá pipocando 1 bilhão de perguntas, Ana. Então, assim...
se pode usar TCM para dispensar os lactobacilos, o TCM como excipiente. Sim, TCM, óleo de girassol, fazer uma formulação, uma base óleo, né? Sem problemas. Tá? Na minha cidade, praticamente 100% de umidade. Como faço para proteger mais? Aí eu acredito que tenha que ter um cuidado mesmo de isopor, de geladeira, né? Cuidado de manipulação, né? Aqui a gente está no litoral também, né? Então, aqui ó, na minha sala, por exemplo, hoje eu acredito que esteja em 90% de umidade. Dentro da fábrica, a gente está trabalhando a 30%. Como que a gente consegue isso, né? Pensando na manipulação primeiro do produto, né? Ar-condicionado e desumidificadores industriais, aqui no nosso caso, né? Então, tentar manipular em menor umidade possível. Meu ambiente é muito úmido. Depois, né, já encapsulei, vou botar num pote. Então, é tentar fazer a melhor embalagem possível para que a gente consiga proteger essas cápsulas, né, da exposição à umidade. Então, Certo. claro, Ana, eu hoje vou o que a deixar... gente vê... Sim. Vai falando, vai falando. Não, hoje o que a gente vê no mercado, por exemplo, né, exemplo de indústria farmacêutica, o que a gente vê muito são blisters, né? Ali até numa imagem anterior eu coloquei que a gente fala alu-alu, então eles são alumínio, né? Então, para evitar justamente o quê? Passagem de oxigênio, passagem de umidade, então Mostra a eles imagem colocam anterior ali. Mostra a imagem anterior, para eles verem. aqui Uhum. no quadrado esquerdo abaixo, né? Então, uma condição ideal, né, entre todas, ter uma cápsula gelatinosa dentro de um pote ou ter, né, a minha cápsula dentro de um blister, claro, não é sempre possível, mas é a condição ideal, né, de proteção, de individualização, você não está deixando todas as cápsulas ali expostas dentro do pote, né, mas, assim, entendo perfeitamente que isso não é possível em todos os casos, não é viável. Então, colocar a sílica dentro do pote e tentar manter, né, sempre fechadinho, tudo certinho. Não tem muito também como ser extremo, né? E daí manter a validade, né, dentro desses 3 meses, porque mesmo que a gente tenha, né, qualquer perda de estabilidade, dentro desse tempo não vai ser significativa, né, devido à umidade, por exemplo. Certo. Ana, eu vou deixar tu continuar, tem mais perguntas, mas eu deixo tu continuar e depois te interrompo de novo. Deixa eu ver onde eu estava. Eu estava aqui nas fórmulas, né? Base Isso. oleosa. Então, é isso. Fórmulas oleosas, né? Óleo de girassol, TCM, né? São exemplos onde a gente pode, né, incorporar os lactobacilos. Uma ideia até que eu estava conversando com o pessoal há pouco tempo, né, que me questionou sobre essa questão de base oleosa, uma ideia, né, que eu dei, essa questão desses dispositivos, né, para absorver a umidade, que vão dentro do frasco, como eles não são muito acessíveis e não são fáceis de encontrar, né, o que eu sugiro, né, fazer embalagens com menos doses. Então, assim, vou fazer uma fórmula líquida base oleosa, né, como que eu vou manter ela por tanto tempo, né, vou dar uma validade de 3 meses, então, quem sabe, né, diminuir a quantidade de doses, né, fazer um frasco menor para fazer essa manipulação, né, mais frequente e que esteja o produto fresquinho ali, com baixa umidade sendo absorvida. Então, essa é uma opção. Em vez de eu fazer uma formulação, sei lá, com 30 ml, vou formular 3 frasquinhos de 10 ml para ir abrindo aos poucos, né, ou vou entregando esse produto aos poucos. Então, é uma possibilidade também para evitar a absorção de água, né? E também, né, base oleosa, manipular também em ambiente de baixa umidade, isso daí é de praxe, né, para todos os micro-organismos. Eu vou entrar agora em um trabalho, eu não sei se ficou, Graça, alguma questão de fórmula, alguma coisa para a gente não fechar, né, mas encerrar esse assunto, que agora eu vou entrar mais numa apresentação de dados e prescrição. Então, eu vou te perguntar aqui, ó, no caso de manipulação de óvulos vaginais,
Qual seria a temperatura máxima, pois a base é fundida a quente? Fundida quente quanto? Aqui ela não colocou. Então, Uhum. assim, Ana Cláudia, pode abrir o áudio, Ana Cláudia, se quiser fazer a pergunta pessoalmente, até a Ana vai gostar. Oi, bom dia. Eu Bom acredito, dia. eu acredito que seja no máximo 60 graus. Assim, ó, 60 graus já é uma temperatura considerável, mas se for um tempo de exposição rápido, não haveria problema, ao meu ver. Então, assim, normalmente a gente considera uma temperatura, né, de manipulação para esses lactobacilos, bifidobactérias, em torno de 45 graus no máximo. Mas depende do tempo ali, se for um tempo de exposição rápido nesse processo, não teria problema, mas daí são casos específicos, né? Certo. Tem a opção das cápsulas, né? A gente tem feito mais em cápsula de tapioca. Dá Aham, certo também. É mais quando sim. o prescritor não quer mudar para cápsula de tapioca, aí a gente tem que fazer em óvulo mesmo. Então tá E esse certo. óvulo fica muito tempo exposto nessa temperatura, não? Não, a gente coloca na forminha e já põe na geladeira. Porque ele tem Então, que endurecer também. uhum. A Mas aí, princípio, claro, a tapioca seria melhor, né, por não expor a temperatura, mas se for uma exposição rápida, a princípio não é problemática. tá bom, então. Obrigada. Nada. Na manipulação tem também a questão do insumo. Quando você guarda na geladeira, ao retirar para fazer a formulação, o choque térmico faz o insumo absorver água. Daí o Sim. problema de armazenar o insumo na geladeira. Aqui tudo pensando no meu exemplo de fábrica, se eu tenho qualquer coisa guardada na geladeira, é padrão nosso, inclusive em ordem de produção está descrito, é retirar com no mínimo 1 hora antes da geladeira, para depois começar a manipular, né? Porque senão, de fato, vai ter essa absorção de umidade. Aqui, que tipo de recipiente seria ideal para auxiliar essa manipulação? Então, digamos, a manipulação, acredito que de cápsulas aqui. Sim. Recipientes, isso é uma opinião minha também, né? Não sou nutricionista, não sou farmacêutica, também não quero, né, ficar me metendo, vamos dizer assim, mas recipientes, né, na aplicação de probióticos, ao meu ver, eles têm que ser inertes. Então, uma maltodestrina, uma destrose, uma celulose, Foz, GOS, SHOS, são prebióticos, são bons, mas assim, na minha opinião pessoal, né, e com base também em pesquisas que a gente fez, né, de estabilidade de produtos, cada coisa é uma coisa. Então, assim, posso prescrever, por exemplo, Foz, vou fazer um sachê, uma cápsula, e posso prescrever probióticos, é outra formulação num recipiente, né, considerado inerte. Então, posso consumir os dois ao mesmo tempo, mas não formular eles juntos, por questões de estabilidade. Então, aqui eles estavam conversando entre si sobre cápsulas vegetais, a gente pode utilizar, né, cápsulas de tapioca, né, Ana, eu acredito Sim. que sem problemas, né? Isso daí até uma palestra do Bruno, né? Ele comentou também isso, é uma coisa que também ficou na minha cabeça. Cápsulas de tapioca e HPMC, né? Elas são cápsulas também muito interessantes por terem menor porosidade. Então, cápsulas gelatinosas, ok, né? Sem problema nenhum, mas elas têm um pouco de porosidade, pensando, né, em passar umidade e oxigênio, e as cápsulas de tapioca e HPMC são menos porosas, então também são muito boas. Claro. Aqui ela falou que os óvulos não ultrapassam 46 graus. Então, eu acredito que adicionar os Então, lactobacilos quando a base já esfriou, né? quando tiver ali mais no final, né, incorpora e já inicia o resfriamento, não tem problema. Certo. Pode seguir. Então tá. Então, agora vou entrar a ideia, né, de apresentar esse trabalho, né, o efeito de diferentes linhagens probióticas. Esse foi um trabalho desenvolvido, né, pelo grupo de pesquisa da Gábia.
Então, nesse trabalho, avaliamos Bifidobacterium lactis, Lacticaceae Bacillus rhamnosus, né, a nova nomenclatura, vocês já devem ter visto, continua sendo sinônimo, né, de Lactobacillus rhamnosus, mas eles passaram, né, por uma adequação de nomenclatura, e o Lactobacillus reuteri virou Limosilactobacillus reuteri, mas mantém como Lactobacillus reuteri, que é mais fácil, né. Então, o efeito deles, né, na imunomodulação, né, eixo intestino-cérebro, em modelo, né, de inflamação induzida. Então, esse trabalho utilizou como modelo de inflamação o LPS, tá? Essa imagem do fundo, né, é um representativo de que bactéria? Uma bactéria patogênica, Escherichia coli, tá? Então, o LPS é um componente da parede celular dessa bactéria, ele é um lipopolissacarídeo, né? Para a gente, né, ele é uma endotoxina e qualquer exposição a ele provoca uma forte resposta por parte do nosso sistema imune. Então, às vezes eu tenho uma contaminação, uma intoxicação por E. coli, gera vários problemas, dentre eles a diarreia, né? A E. coli está liberando ali no nosso intestino, por exemplo, um monte de LPS e o nosso corpo, né, reagindo uma forte resposta inflamatória, tentando retirar isso, né? E quais são os danos sistêmicos, né, que, por exemplo, o LPS pode causar. Então, aqui só um demonstrativo, né, de parede celular, não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas só para mostrar para vocês que as bactérias são divididas entre gram-positivas e gram-negativas. Lactobacillus, bifidobactérias, né, probióticos são bactérias gram-positivas e normalmente as gram-negativas são bactérias patogênicas e o lipopolissacarídeo está ali, né, em rosa na parede celular de gram-negativos. Então, é esse componente ali que faz, né, que é essa endotoxina e que provoca uma forte resposta inflamatória no nosso corpo quando a gente é exposto a ele. Então, esse trabalho teve, né, como grupos, né, grupo controle, né, recebeu um tratamento normal de dieta. Aqui, né, só lembrando, foi feito, um teste pré-clínico nosso, então ele foi feito em modelos de camundongos. Então, camundongos controle receberam uma dieta normal, outros foram suplementados, né, com a Bifidobacterium lactis, com o Reutério, com raminosos, e outros sofreram um insulto com o LPS. Bom, como é que isso... aqui, até ia falar um negócio, vou mudar aqui. Aqui eu já aproveitei para falar para vocês nomenclatura científica também, que é uma questão que gera muitas dúvidas. No quadrinho ali que eu botei para vocês, vocês podem ver que eu só botei, né, abreviado, LactGB, ReutGB, RAMGB. Como é que eu vou saber que bactéria específica é essa ou qual linhagem? Então, aqui na Gabi a gente tem esses nomes comerciais. Então, a gente registrou LactGB, ReutGB, RAMGB. O nome comum, né, dessa bactéria é Bifidobacterium lactis. Gênero, né, sempre a primeira parte do nome, então Bifidobacterium. E a espécie dela é Bifidobacterium animalis, subespécie lactis. Bifidobacterium animalis é a mesma coisa que Bifidobacterium lactis? Não, cada coisa é uma coisa. É uma dúvida que me veio recentemente. Então, quando uma bactéria tem subespécie, é porque tem coisas diferentes dentro de uma mesma espécie. Então, eu tenho disponível Bifidobacterium animalis, não sei qual é a subespécie, fica complicado. Então, ou a gente fala o nome completo, né, Bifidobacterium animalis subespécie lactis, ou o nome comum, Bifidobacterium lactis, para ter certeza do que está sendo prescrito ou do que vai ser, né, do que está chegando, né, para ser formulado na farmácia. A linhagem, aquelas letrinhas com números que eu falei lá no começo para vocês. Então, a gente utiliza uma coleção de culturas brasileiras, que é a CCT. Aqui poderia ser a TCC, DSM, várias outras coleções de culturas. A diferença está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na Espanha, que também tem. Então, aqui a gente utiliza a CCT, porque
é uma coleção de culturas reconhecida internacionalmente, que está aqui no Brasil, e o 7858 é um número de depósito que eles geram para a gente. Então, a linhagem é CCT 7858 ou LactGB, porque é o nome comercial dela, também é a linhagem. Então, tanto faz, né, a gente utilizar CCT 7858 ou LactGB, que a gente está falando dessa linhagem. Seria um nome mais comercial. Nomes famosos comerciais, por exemplo, tem uma Bifidobacterium lactis, que é a BB12, tem o Lactobacillus rhamnosus GG. Então, esses são tudo nomes comerciais, mas que são específicos de uma linhagem. Então, aqui, deixei isso também depois para disponibilizar mais para vocês. O Lactobacillus reuteri, a mesma forma, né? Como eu falei para vocês, eles passaram por uma atualização de nomenclatura, então, sinônimos, todo mundo vai continuar entendendo, né? O mesmo padrão de nomenclatura. O Lactobacillus rhamnosus, que virou, né, Lacticasei Bacillus rhamnosus, continua sendo rhamnosus normal, e pode aparecer de duas formas. Cada um, né, com o seu número de linhagem. Então, ali a Belactis, por exemplo, era 7858, aqui no Rhamnosus é o 7863. Então, esse estudo que eu estou apresentando para vocês foi feito especificamente com essas linhagens. Bom, como que a gente fez nesse trabalho? Então, novamente, modelo de Camundongos. Por que vocês não fazem esse tipo de ensaio em humanos? Fazemos também. Só que assim, gente, a gente tem que ter todo um embasamento técnico inicial para conseguir chegar no investimento de um ensaio clínico. Então, vou começar meu ensaio em células, depois das células, deu tudo certo, tem uma faixa de dosagem já sugerida, daí eu vou para os animais, faço um ensaio pré-clínico, com base nesses resultados, tive resultados bons, indicativos, daí eu vou pensar no investimento de um ensaio clínico, porque a gente está falando de ensaios que custam R$1 milhão, até mais. Então, assim, são ensaios muito caros, são investimentos muito altos e que a gente tem que ter certeza, vamos dizer assim, do investimento que a gente está fazendo. Então, aqui, nesse caso, os animais, né, a bolinha laranja, foram suplementados, né, com 1 × 10⁹ de cada linhagem, então, de reuteri, de Belactis e de Rhamnosus por animal por dia, durante 30 dias. No dia 31, todos eles receberam uma injeção de LPS. Então, aquele lipopolissacarídeo da E. coli, a gente dá uma injeção intraperitoneal neles e causa uma inflamação. No dia 32, então eu deixo 24 horas esse animal, né, para desenvolver a inflamação. No dia 32, a gente faz análise de comportamento. Após isso, né, eles são eutanasiados e ocorrem coletas de sangue e de tecidos. Então, tecidos, né, o cérebro e intestino. Aqui, mostrando para vocês os testes que foram feitos. Então, aqui, por exemplo, é uma cruz, né? Um teste de ansiedade, uma plataforma em cruz elevada, tá? O que é isso? O animal, se ele está sem ansiedade, se ele está melhor, a tendência dele, se tu coloca ele nessa plataforma em cruz, é ficar nos braços abertos. Tô de boa, tô tranquilo, vou ficar andando e explorando essa parte aberta da plataforma. Se o animal está com ansiedade, não está bem, a tendência dele é ficar escondido dentro dos braços fechados dessa plataforma, tá? Então, a gente coloca os animais, né, nessa plataforma, eles ficam soltos nela durante 5 minutos, e o tempo e quantas vezes ele entra em cada lugar é analisado. Então, se ele está bem, ele vai ficar andando nos braços abertos, vai ir para os braços abertos quantas vezes, e se ele não está bem, ele vai ficar nos braços fechados. E isso é um ensaio muito utilizado para análise de ansiedade, de tendência de depressão. Então, por isso que a gente desenvolveu ele.
Aqui, os resultados, chamo a atenção para vocês especificamente o quê? Grifado aqui de azul, os animais, né, que foram submetidos à injeção de LPS, comparados com os animais que receberam a suplementação de Belates. Então, aqui a gente teve uma diferença significativa. Então, o animal com LPS, ele estava ruim, ele estava inflamado, ele entrou muito pouco no braço aberto, que a gente chama, e quando o animal tomou a Bifidobacterium lactis antes, ele estava melhor, ele conseguiu entrar muito mais vezes nos braços abertos, indicando que ele estava menos ansioso. Então, Ana, daqui, vocês avaliaram Reuteri, Raminosos, Belates. Para esse ensaio específico, para ansiedade especificamente, com base nesse resultado aqui, o melhor micro-organismo que a gente poderia utilizar numa prescrição, por exemplo, é a Belates. Então, a ideia de mostrar esse estudo para vocês é mostrar como que a gente consegue fazer as combinações de fórmulas. É com base nesse tipo de resultado. Aqui é análise de citocinas inflamatórias. Então, a gente analisou citocinas em amostras de sangue desses animais, em amostras de cérebro e amostras de intestino. IL-1-beta e IL-6, que são citocinas pró-inflamatórias, e IL-10, que é uma citocina anti-inflamatória. Quando a gente pegou e fez análise, né, no sangue, a gente não percebeu muita diferença significativa. Então, o sangue deles com LPS, com a suplementação de Reuteri, Raminosos e Belates, não teve muita diferença. Os probióticos não tiveram efeito a nível sanguíneo. Então, aqui, no quadrado em vermelho, no primeiro gráfico, interleucina 1 e no segundo gráfico, interleucina 6, tá? Citocinas pró-inflamatórias. Então, aqui nós tivemos, até apresenta uma tendência, né, de decréscimo de IL-6, por exemplo, mas a gente não consegue um resultado significativo. E IL-10, da mesma forma, a gente consegue ver, né, aqui no quadro verde, que há uma tendência de aumento da citocina anti-inflamatória IL-10, mas não temos diferença significativa frente ao grupo, né, que só foi exposto ao LPS. Então, ok, analisamos o sangue, agora vamos analisar o quê? O cérebro. No cérebro, a gente teve resultados incríveis, que é o que eu estou mostrando agora para vocês. Em vermelho são IL-1 e IL-6, tá, pessoal? Então, ali, olhem onde está a barra do LPS, né, o nível dessa citocina inflamatória quando o animal foi exposto ao LPS, e olha o nível dessas citocinas quando eles tomaram a suplementação dos probióticos. Então, a gente teve diferenças significativas surpreendentes. Então, assim, o animal tomou, estava sendo suplementado via oral, e a gente aqui está demonstrando o eixo intestino-cérebro. Então, é uma coisa que eu estou consumindo lá no meu intestino, mas que está fazendo efeito lá no meu cérebro. Os animais que não tomaram probióticos, né, estão com níveis de citocinas inflamatórias super alta no cérebro, enquanto os que foram suplementados com probióticos estão com níveis próximos ao controle. Então, esse resultado foi super positivo, né? Mostrou um efeito anti-inflamatório, né? A suplementação a nível cerebral muito forte. E da mesma forma, a citocina anti-inflamatória IL-10 foi avaliada. A gente pode até ver uma tendência, né, de tentar melhorar ou piorar, dependendo da suplementação, mas a gente não consegue diferenças significativas. O efeito mesmo foi em diminuir a inflamação, né? Os probióticos atuando diretamente, né, no eixo intestino-cérebro, causando uma diminuição, né, na inflamação de tecido que foi analisado do cérebro. Da mesma forma, esse estudo foi feito em amostra de intestino. Então, o ilho a porção ilho terminal desses animais foi coletada, né, para padronizar o local de coleta, e avaliamos
tanto as citocinas pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, tá? E aqui, novamente, resultados excelentes, com animais, né, que foram expostos ao LPS com níveis super altos de citocinas pró-inflamatórias no intestino, então IL-1 beta e IL-6, e animais suplementados, né, previamente, com os probióticos, com quantidades, né, significativamente reduzidas dessas citocinas inflamatórias no intestino. Então, o que isso quer dizer? Mesmo com o LPS, né, com o insulto inflamatório, esse animal estava preparado, mais preparado para receber esse insulto, e essa inflamação não foi tão forte nele. Então, é o efeito preventivo, né, que o probiótico teve sobre eles para um insulto inflamatório que a gente fez. E IL-10, citocina anti-inflamatória, aqui a gente teve um destaque, né, de Lactobacillus reuteri, né, com uma tendência, né, de elevação, né, dessa citocina anti-inflamatória nos animais, né, que receberam essa suplementação quando comparados, né, aos que tinham só LPS. Então, assim, a gente vai fazendo. Esse é um tipo de estudo que a gente desenvolve, depois a gente compila todos esses dados para... Estou com problema de inflamação intestinal, qual é o melhor micro-organismo? Então, aqui, com esses dados que a gente tem, é que a gente consegue montar fórmulas de sugestão. Ah, estou com problema no intestino, no eixo intestino-cérebro, o que eu vou utilizar? Então, sempre pensar nisso, né, para basear, embasar, né, as nossas formulações. Aqui, mieloperoxidase, também no gráfico da esquerda, em intestino, e no da direita, em cérebro, tá? Mieloperoxidase, o que é? De forma bem resumida, é uma enzima que os neutrófilos liberam. Então, se um animal está muito inflamado, os neutrófilos vão chegar lá e vão liberar um monte de mieloperoxidase. Então, quanto mais mieloperoxidase tiver, mais o animal está inflamado. Então, aqui, tanto no intestino quanto no cérebro, no intestino, uma tendência, né, de redução de mieloperoxidase. Então, a condição inflamatória do animal está melhor, ele está menos inflamado. E quando a gente chega no cérebro, a gente tem resultados também excelentes, né, significativos, onde a atividade de mieloperoxidase é igual aos níveis de controle, né? Então, a proteção, né, frente à inflamação que os probióticos, que a suplementação com probióticos fez nesses animais. Aqui, nitritos e nitratos, novamente esquerda intestino e direita cérebro. Nitritos e nitratos, a concentração é uma medida, né, indireta para óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele é um composto gasoso, a gente não consegue dosar, mas aqui pensando em estresse oxidativo, tá? Espécies reativas de oxigênio, aqui óxido nítrico. Então, a inflamação está lá, estou gerando um monte de espécies reativas e estou oxidando tudo que está ali em volta, né, da inflamação que eu causei. E aqui, novamente, o efeito protetivo, né, dos probióticos no intestino, onde a gente teve, né, níveis significativamente mais baixos, né, de nitrito e nitrato em relação ao LPS, e no cérebro, novamente, também proteção, né, dessa suplementação frente ao estresse oxidativo que esses animais estavam expostos. Aqui, peroxidação lipídica. Então, peroxidação lipídica é uma medida indireta também para a destruição de membranas, né, para o lipídio que está ali na membrana celular, por exemplo, do intestino, do cérebro, está sendo oxidada. Então, esses gráficos são um teste que a gente faz para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que mostra muito isso. O intestino aqui a gente tem diferença, né, significativa do efeito protetivo, né, de probióticos frente a essa peroxidação lipídica. No LPS ele está super alto. E no cérebro também. Aqui no cérebro chamou atenção, né? Se fosse para escolher qual micro-organismo é o melhor, com certeza Lactobacillus reuteri, né? Porque teve o melhor efeito frente ao LPS no cérebro.
Aqui, uma imagem que fala tudo, né? Isso daqui era para ser um intestino de um camundongo, virou esse intestino super desintegrado. Isso daqui era uma parede abdominal, parede intestinal, né? Que a gente deveria estar vendo microvilosidades, tudo bonitinho dentro do nosso intestino. E com o LPS, o que ele causa? Ele causa isso que vocês estão vendo na imagem, tá? Então, ele praticamente destrói as microvilosidades, ele deixa esse intestino super permeável, então tá cheio de toxina ali, vamos dizer, no lúmen do meu intestino, tá passando tudo para dentro, tô causando uma inflamação sistêmica, tudo que tiver, né, de inflamatório, de alergênico ali no lúmen do meu intestino vai estar passando diretamente pela parede, porque a parede desse intestino está totalmente degradada pelo LPS. E aqui, na próxima imagem, eu mostro para vocês os mesmos animais. Então, aqui o LPS, novamente, e os animais que receberam LPS, mas estavam previamente suplementados com probióticos. Então, todos os animais que estavam suplementados com probióticos, a gente consegue ver claramente a manutenção das microvilosidades, uma manutenção da barreira intestinal. Então, a gente vê esses dedos bonitos do nosso intestino delgado, e é muito nítido, né? É muito visual a diferença, né, que a suplementação fez e que só o LPS, né, consegue destruir e que ele não consegue destruir quando o animal está sendo suplementado com probióticos. Então, ali tem a imagem controle, LPS, né, somente, LPS mais Belactis, ali agora embaixo não aparece, LPS mais Reutere, também uma lâmina muito bonita de histologia, né, com o Reutere, a integridade desse intestino, e LPS com Lactobacillus seminosus. Então, tudo aquele que a gente viu em gráfico, de estar reduzindo citocinas pró-inflamatórias, de estar reduzindo peroxidação lipídica, de ter menos estresse oxidativo, está refletido diretamente aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, aqueles parâmetros de melhora que a gente tem são resumidos, né, visualmente nessa imagem, onde a gente vê a manutenção, né, da integridade e da qualidade do intestino desses animais suplementados. E o efeito preventivo, né, dos probióticos frente a isso. Aqui, essa imagem que eu mostrei para vocês foi traduzida em scores, né? Então, aqui na letra A, o score de arquitetura, né, desse intestino. Então, quanto mais alta, pior. Então, ali em preto, o score de arquitetura do LPS, né? E à direita, com os animais suplementados, né? E ali no gráfico B é um score de infiltrados inflamatórios. Então, isso a gente consegue fazer contagem, né, nas lâminas histológicas, infiltrados inflamatórios, fazer um score. Então, ali também super nítido. O LPS, né, o animal super inflamado, né, com células inflamatórias infiltradas, e os animais suplementados com probióticos com níveis, né, super melhores, né, significativamente mais baixos, né, de infiltrados inflamatórios. Aqui é uma lâmina, algumas, né, de cérebro, tá? Então, ali o que a gente vê, né, são núcleos corados, esses pontinhos são núcleos de células, né, de cérebro, né? Então, ali a gente tem neurônios e outros componentes, né, celulares de tecido cerebral, e eu chamo a atenção de vocês especificamente na lâmina de LPS, ali em cima com a flechinha, esse aglomerado de pontinhos que vocês conseguem ver ali na flecha é um infiltrado inflamatório. Então, isso foi observado, né, que só apareceu nos animais com LPS. Quando eles eram submetidos ao LPS, mas tomaram a suplementação de probióticos, eles não tinham essas inflamações no cérebro. Então, um efeito também protetor, né, a nível cerebral, demonstrando novamente, né, o efeito, né, do eixo intestino-cérebro e também o cérebro lá, naqueles gráficos que eu mostrei, estavam com níveis, né, de citocinas pró-inflamatórias menores, estavam com níveis melhores de oxidação lipídica. Então, tudo isso, né, também novamente refletido aqui nessa imagem dessa lâmina histológica de cérebro.
Com base nisso, a gente montou, né, um quadro de sugestão de fórmulas. Isso depois vai ser disponibilizado, né, via Purifarma. Aqui só uns exemplos, né? Então, com base nesses estudos e outros também que a gente desenvolveu, que eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês aqui com um monte de estudo e um monte de gráfico, mas assim, sugestões, né, de fórmulas para alergias, inflamação, melhora de motilidade gastrointestinal, entre outros, baseados, né, em trabalhos que a gente desenvolveu e como consegue, né, atribuir esses efeitos, né, com base em evidências científicas. Então, esse é um material que a Grace depois vai disponibilizar e explicar certinho para vocês, né, como utilizar. Era isso, pessoal. Agradeço muito. Peço desculpas se foi um negócio meio complexo, mas, assim, queria mostrar muito um estudo para vocês entenderem, né, o que a gente faz, como a gente trabalha, né, e mostrar que a gente está trabalhando em pesquisa, que a gente foca nisso, buscando sempre, né, trazer o melhor para vocês. Ana, antes de terminar, aqui a Daniela da Silveira perguntou. A Daniela da Silveira perguntou se nós temos uma lista de testes feitos em humanos. A gente possui isso? Uma lista não, mas a gente tem hoje um ensaio clínico com a Bifidobacterium lactis, né? A gente tem uma lista de outros em andamento, mas isso vocês não têm isso na Puri hoje, mas é possível compartilhar sem problemas. Hoje a gente tem, por exemplo, em desenvolvimento já ensaios clínicos em pacientes com diabetes, já ocorrendo, né, em parcerias de universidades que a gente tem pelo Brasil. A gente está com ensaio clínico de pacientes com doenças cardiovasculares. Então, tem bastante coisa andando aí, né, para avaliação dos probióticos e também, né, dos paraprobióticos. Daí corre em paralelo, né? Ana, deixa eu te perguntar, qual o melhor horário para tomar os lactobacilos? Tem que ser em jejum? Não, olha, é aquela velha questão, eu não sou nutricionista, não quero, né, me meter, dar pitaco, né, sou bióloga, mas assim, não precisa ser em jejum, ao meu ver, até a gente está submetendo ele ali, consumindo ele sem nenhum alimento, sem nada, então, na minha opinião, junto com o alimento, ou final da noite, assim, junto com a janta, não vejo muita necessidade de ser em jejum, mas também horários específicos não tem também muita... Então, assim, ou pode ser pela manhã, ou pode ser antes de deitar, são bons horários. Uhum. Certo. Ana, queria agradecer muito a tua presença aqui. Eu estou recebendo vários elogios. Olha aqui, tem mais uma pergunta. Ó. No caso de formas farmacêuticas líquidas, a base deve ser apenas oleosa, não deve ser feita em base de xarope, certo? Base de xarope tem água, né? Água. Uhum, tem água. Não. Tem água e o outro problema do xarope não sei a composição, né? Mas o açúcar, o açúcar, ele pode se tornar um meio de cultura para o pó que a gente está colocando ali. Então, ele pode ficar feliz ali naquele meio de cultura com açúcar. Então, gente, para finalizar, lembrando que muitos perguntaram a história da água, então nós vamos frisar. Lactobacilos com água, apenas de uso extemporâneo, em sachê em pó, para dissolver em água, consumo no imediato. exato momento que for tomar. Correto? Isso. Consumo imediato, Perfeito. né? Não tem Consumo problema imediato. Então, lactobacilos em água, consumo imediato em sachê solubilizado. Perfeito. E lactobacilos e bifidobactéria, né? E bifidobactéria. E daí uma coisa, agora que só um parênteses que me veio na cabeça, né? Porque é interessante também associar lactobacilos e bifidobactérias nas formulações, né? A gente sempre tem que pensar que lactobacilos são habitantes do nosso intestino delgado, enquanto as bifidobactérias residem no nosso intestino grosso. Então, a união, né, a associação deles
permite que a gente, né, povoe, né, que a gente colonize, que a gente tenha ação, né, ao longo de todo o nosso intestino. Então, além, né, de benefícios específicos da linhagem, a gente sempre tem que pensar, né, aonde que eles residem dentro do nosso corpo. Claro. Aqui a Graziela perguntou, ele solubiliza onde para colocar em TCM? Na verdade, pode solubilizar no próprio TCM, né? Sim. Então, para não ter outro tipo de solubilizante, solubiliza em TCM, correto, Ana? Uhum. Direto no próprio óleo, né? Não tem como fazer Exato. uma solubilização prévia, né? Uhum. Exato. Solubiliza no próprio óleo, Graziela. Ana, olha, a aula realmente foi sensacional. Tivemos mais de 95 pessoas na sala, tá? Para você saber. E esse é um tema sempre muito pertinente. Eu acredito que você irá voltar aqui com certeza, né? Porque as pessoas gostaram muito, estão aqui te elogiando bastante, e a gente fica muito feliz, nós do Grupo Purifarma, de te ter aqui conosco nessa aula de quarta-feira, no nosso treinamento do Clube da Nutrição, e com certeza repetiremos em breve, tá bom? Ai, que legal, pessoal. Fico super feliz. A gente fica falando às vezes e não tá vendo vocês, então a gente fica às vezes É meio ruim, né? Eu preocupada. sempre É digo ruim. assim, gente, se quiserem abrir as telas, podem abrir, né? A gente fica sempre muito feliz. Mas espero ter sido um pouco esclarecedor e novas demandas, né? Estou sempre aberta, adorei participar, né? E fico muito feliz com o feedback ali, né? Estou vendo aqui no chat, estou super feliz mesmo. Muito obrigada. Sim, sim, sim. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que esteve aí, que ficou essas quase 1h30 aqui com a gente, né? Muito felizes Uhum. aí. E quero dizer para vocês que essa aula, tá? Esse vídeo vai ficar gravado no Clube da Nutrição Purifarma. Acredito que na sexta-feira já vai estar disponível lá no Clube da Nutrição. Então, fiquem ligados no canal do Telegram. Vai estar no canal da Purifarma também pelo YouTube, ok? E acredito que também na sexta-feira a gente já vai disponibilizar os protocolos que que a Ana mostrou na aula, ok? Então, teremos os protocolos dos lactobacilos também, tudo pelo Clube da Nutrição, tudo pelo Telegram. E na semana que vem nós teremos aula, na quarta-feira já quero convidar todo mundo, aproveitar que está todo mundo aqui, com o professor Leandro Medeiros, que esteve com a gente na Consulfarma e vai estar trazendo o tema de fitoterápicos e a suplementação para atletas no esporte e praticantes de atividade física. Então, tá todo mundo aqui convidado para a aula da semana que vem, quarta-feira, às 8h30. Tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada a todos, E ótima semana e até uma ótima breve, né? semana, uma ótima Vamos quarta-feira. marcar uma próxima.